Bom, a Então, partir de agora a gente tá gravando, tá? joia. Então, eu já tenho 18 anos como psicóloga, e quando eu entrei para a graduação em psicologia, eu não sabia muito bem o que eu queria, não, né? Então, hoje a gente vê os alunos, alguns alunos já tendo um pouco de clareza do que é psicologia, o que vai estudar, o que vai trabalhar, mas imagina isso, ó, mais de 20 anos atrás, a gente não tinha toda essa clareza que a gente tem hoje e acesso a tanta informação a qual a gente tem. E aí eu me lembro que quando eu falei para o meu pai que eu queria fazer psicologia, ele né, não falou nada, mas em determinado momento ele falou assim, mas você não quer fazer medicina, não? Meu pai é médico, e acho que talvez o sonho dele é que tivesse uma doutora na família, enfim, não sei qual que era a pretensão dele, mas eu acredito que esse discurso já estava contaminado com a possibilidade de que talvez um psicólogo não tivesse um reconhecimento, um sucesso. Não, pai, eu me lembro que a resposta que eu dei foi: não, pai, tem que estudar muito. Né? Ledo engano meu, que eu achava que como psicólogo eu não teria que estudar muito, né? Enfim, fiz todos os 5 anos da graduação e eu fui uma aluna muito ativa. Então, eu aproveitava muito, e isso é uma coisa muito importante para vocês também. Tinha curso, tinha palestra, tinha congresso, eu via estágio que encaixava, eu fazia. Então, eu fui muito proativa ao longo da faculdade, e isso fez com que os professores olhassem de forma diferente para mim, com que os professores me oferecessem estágios, muitas vezes até estágios remunerados, com que depois que eu me formei, eu acabei recebendo vários convites para trabalhar em vários lugares. Então, querendo ou não, a sua proatividade durante a graduação, ela já é um sinalizador de como vai ser o decorrer da sua carreira profissional. Mas quando eu terminei, eu fiz estágio em equivalência de estímulos durante 4 anos da faculdade, eu era bolsista, e eu tinha a plena certeza de que eu iria fazer mestrado, doutorado, iria ser professora universitária e ia trabalhar com pesquisa, porque realmente eu gostava muito. E eu tinha feito 4 anos de estágios ali, imerso no laboratório, então, né, esse é o que eu quero fazer. Só que eu também me interessava muito, já nessa época, pela orientação de pais. Então, sempre assim, os livros que me chamavam a atenção estavam relacionados à orientação de pais, a como agir de uma forma diferente com os filhos. Então, eu percebia que eu já tinha um olhar diferenciado aí. Saindo da universidade, o que todo mundo faz? Vai fazer especialização, que a gente está inseguro, a gente acredita que a gente precisa de um conhecimento a mais, você quer ter um 6º ano, um 7º ano ali dentro da faculdade, e fiz especialização na UEL mesmo. Hoje eu já vejo de uma forma diferente. Foi importante a especialização, sem sombra de dúvida, principalmente porque tinha supervisão de estágio clínico. Então foi muito importante. Hoje eu já enxergaria de uma forma diferente. Hoje eu já buscaria por cursos que têm mais a ver com aquilo que eu quero exercer a minha profissão. Fiz a especialização e fui fazer mestrado. Quando eu fui fazer o mestrado, eu fiz o mestrado na PUC de Campinas, passei numa classificação legal, então fui bolsista, né? Porque, querendo ou não, faculdade particular a gente tem. E eu morava em Londrina, eu não fui para morar em Campinas. Toda semana eu viajava, toda segunda-feira à noite eu saía de Londrina, tinha aula terça e quarta, quarta acabava a aula e pegava o ônibus e ia embora. Hoje eu olho e falava assim, ainda bem que eu era jovem na época, né? Porque hoje eu não sei se eu teria toda essa disponibilidade de fazer isso, não. Aí eu fiz mestrado. Só que quando a gente se forma, a gente está tão barata tonta, sem saber o que você quer fazer, ou naquele momento eu me sentia assim, e é o que eu quero até trazer um pouquinho para vocês, para colaborar aí com vocês já, o que vocês já podem atentar para refletir dentro daquilo que vocês querem trabalhar. E quando eu fui fazer o mestrado, eu fiz o meu trabalho em algo totalmente diferente do que eu trabalhava, o que eu já tinha trabalhado. Porque supostamente, se eu fiz estágio em equivalência de estímulo, supostamente, né? A minha supervisora de estágio até ela tinha lá, né? Ficava olhando na expectativa, será que ela vai para essa área? Será que ela vai para essa área? E não fui para psicologia hospitalar. Não era exatamente, na verdade, psicologia da saúde.
e eu fiz todo o trabalho desenvolvendo com um relato de mulheres com câncer de mama. Uma coisa que eu trabalhei somente no mestrado e não trabalhei mais. Então, hoje eu analiso e falo assim, puxa vida, se eu tivesse já escolhido estudar ou atuar com algo que eu gosto, com algo que me brilhe os olhos, talvez eu teria antecipado um tipo de conhecimento que eu busquei depois, né, ao longo dos anos. O mestrado ele foi muito importante para mim, não me arrependo de ter feito o mestrado, porque o que eu queria? Eu queria ser docente, então eu precisava, no mínimo, a titulação. Naquela época, ser mestrado, gente, pensa isso, 15 anos atrás, 16 anos atrás. Então, você ter mestrado já era um diferencial, que hoje a gente sabe que não é mais, né? Que você precisa de doutorado, você precisa de publicação. Mas naquela época, quase ninguém fazia mestrado. Tanto é que era assim, era fácil até você ser aprovado, sobravam vagas em alguns programas, as pessoas tinham bolsa com mais frequência. Então, era uma realidade diferente. O mestrado, o que eu estudei em si, eu acabei não trabalhando mais. E isso eu sinto muito por isso, porque eu podia ou ter dado continuidade nesse trabalho, que também era bacana, ou eu ter investido num trabalho de mestrado em que eu pudesse ter dado continuidade, em que eu pudesse ter escolhido um tema qual eu realmente gostava e que eu queria trabalhar ali ao longo da minha carreira profissional. Naquela época eu não tinha essa clareza de que o quanto antes você souber o nicho de atuação que você quer trabalhar, te poupa tempo, te poupa investimentos, vai te direcionar para o caminho mais acertado para onde você quer chegar. Hoje eu tenho essa clareza e hoje eu consigo, né, passar isso para vocês, e é o que eu tento trazer para os meus alunos, para os mentorandos que eu tenho, de que realmente escolha algo dentro da psicologia que faça bater mais forte o seu coração, porque daí o reconhecimento, o sucesso é infalível. Então eu costumo dizer que eu não conheço no mundo uma pessoa que está trabalhando com aquilo que ela gosta, que está estudando, que está se capacitando, que não tenha sucesso ou que não esteja no caminho para atingir o sucesso, seja ele um reconhecimento profissional, uma satisfação pessoal, um reconhecimento financeiro. Então, para mim, a chave de todo o sucesso, e hoje eu enxergo isso claramente, foi realmente trabalhar com aquilo que eu gosto, com aquilo que eu quero estudar, com aquilo que eu enxergo sentido. Eu me sinto uma profissional satisfeita, capacitada, reconhecida profissionalmente, e isso é muito bacana. Então, essa seria a primeira deixa aí para vocês. Pode ser que talvez agora você esteja entrando em estado de desespero. Ai, mas eu não sei ainda o que eu quero trabalhar. Ai, mas eu estou conhecendo várias coisas. Não tem problema. Eu acho que à medida que você fica sob controle disso, agora você vai ficar mais atento, né? Então, você prestando mais atenção. Quando eu procuro por um vídeo para estudar, que tipo de assunto que eu gosto? Quando eu vou numa livraria, que tipo de livro que me interessa? É livro de ansiedade? É livro sobre psicoterapia infantil? É livro sobre suicídio? É livro sobre filosofia? O que é que te chama a atenção? Então, fique cada vez mais sob controle disso, que vai chegar um momento em que você vai conseguir enxergar o que realmente te brilha os olhos. Algumas pessoas conseguem isso rapidamente, um pouco mais rápido, outras pessoas demoram um pouco mais. Enfim, mas aí o mestrado foi muito importante porque me abriu as portas daquilo que eu queria, né, gente? Então, eu terminei a faculdade com a plena certeza que eu queria construir uma carreira acadêmica. Então, eu dei o primeiro passo. Então, de todo, não está errado as escolhas que eu fiz lá no passado, porque as escolhas que eu fiz, elas estavam congruentes com aquilo que eu tinha direcionado para minha atuação. E fiz o mestrado, e assim que eu terminei o mestrado, eu já entrei na universidade, na UEL. Nós temos uma universidade muito boa, muito referência aqui em psicologia. Tem um departamento que a gente chama PGAC, de Psicologia
da análise do comportamento, psicologia geral e análise do comportamento, que é muito forte, um pessoal muito gabaritado, um pessoal muito produtivo, que tem o mestrado agora e o doutorado também, eles abriram, né, o doutorado. E ali eu entrei como temporária, dei 2 anos de aula, eu tinha 40 horas e naquela época eu consegui pedir TID. Então, como eu atuei, quando eu terminei, eu atuava em clínica. Aí eu fui para o mestrado, eu tinha bolsa, 2 anos de bolsa, deixei de lado a clínica, saí do mestrado, fui para a docência, pedi TID, então fui deixando um pouco de lado a clínica, muito embora eles me deram uma baita de uma responsabilidade, porque eu dava aula para o 4º e para o 5º ano. Então, logo que eu entrei de cara ali, eles já me deram a supervisão de caso clínico. Então, eu supervisionava os alunos que estavam atendendo crianças e orientando as famílias. Ali eu já comecei a ter um pouco mais de certeza, nossa, é isso que eu quero fazer. Adoro orientar os profissionais, adoro direcioná-los, adoro procurar por estratégias para ajudá-los, fazer eles se desenvolverem. Então, ali, mesmo que na época não era tão consciente, eu tinha essa noção de que eu gostava de fazer aquilo, mas não tinha a noção e a clareza que eu tenho hoje, mas já tinha essa satisfação. Só que uma coisa me incomodava muito na universidade. Muitas vezes eu me sentia de mãos atadas, porque é um ambiente bacana, eu tinha boas trocas ali, mas a sensação que eu tinha é que eu queria algo meu, algo diferente daquilo, e eu me cansava muito, isso aqui é bastidores, hein, gente? Eu me cansava muito de repetir a mesma aula várias vezes. Esse é o meu perfil, tá, gente? Então, eu tinha uma disciplina que era análise funcional do comportamento, e eu tinha 4 turmas. Então, na segunda de manhã, na quarta de manhã, na quarta tarde, e daí a hora que chegava na sexta tarde, a minha última turma, eu já não aguentava mais falar do mesmo assunto. Para mim, aquilo era uma coisa era muito desconfortável, né? Aí eu lembro que eu chegava na última turma, eu já não lembrava se eu já tinha falado, se era para aquela turma que eu já tinha falado, ou se era para outra, eu me embananava tudo dentro da repetição desse conteúdo. Muito embora a parte de orientar e supervisionar casos, eu gostava muito. E eu ministrava uma disciplina que ninguém queria. Porque daí, quando você começa num departamento, você pega o refúgio, gente. Então, o professor, ele vai pegar aquelas disciplinas que tem. Então, eu dava metodologia e prática de ensino. Então, eu ensinava os alunos. Não era uma disciplina obrigatória na época, nem sei como que está agora, mas os alunos se inscreviam para essa disciplina para ter lá a licenciatura, né? Nem todos participavam, e daí, como a grade deles no 4º ano era tão puxada, eu dava aula na hora do almoço. Então, a que estava ali, recém-formada, recém-terminado o mestrado, que acabara de entrar no departamento, que na época eu era casada, mas não tinha filhos, o que sobra? Eu dava aula do 12:30 às 2 da tarde. Então, olha isso, né? Era uma coisa terrível. Mas me deu muita satisfação, porque eu gostava da disciplina em si, por mais que todo mundo não gostava da disciplina, eu gostava. E eu estruturei a disciplina. Então, eu peguei aquilo que já estava e fui procurando por mais material. E a disciplina, assim, quando eu saí da universidade, eu deixei a disciplina pronta para quem iria fazer. Então, o pessoal adorou, porque ninguém queria pegar aquela disciplina, né? Eu ministrava, enfim. E foi onde eu consegui também fortalecer muitas relações com os alunos. Então, a gente tinha uma turma pequena, era ali 5, 6 pessoas, que a gente às vezes comia um lanche juntos, mas a gente tem, além disso tudo da parte técnica, tem a parte que eu falo que é atitudinal, que também é importante, que a gente vai criando essa proximidade com os professores, com os outros colegas. Isso também que faz toda a diferença, porque essa já começa a base do seu networking. Então, você já pode começar a construir a base do seu networking durante a graduação também, que é o que você vai fazer. Aí, depois que cumpriu
o meu contrato de 2 anos, um contrato temporário. Aí no meio tempo eu fiquei grávida, né? E assim que terminou o meu contrato, meu filho nasceu, o Arthur. Ele nasceu e o pessoal gostou tanto da parte que eu tinha, a forma como eu tinha lidado. Eu era aquela docente que ia lá, que fazia as coisas, que organizava, que literalmente não dava trabalho, né? Eu fazia o meu trabalho com responsabilidade, não faltava, me dedicava, ajudava os outros colegas. Se eu tinha tempo, a gente tinha tempo de permanência, que a gente ficava. Então, eu olhava para outra professora, eu já tinha terminado de corrigir as minhas provas, os meus trabalhos, a professora estava ali atarefada, o que é que eu corrijo para você? Então, eu corrigia a prova de outros professores, corrigia trabalho. E isso, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu entendo até hoje que você tem que fazer mais do que você é pago para fazer. O que isso significa? Tem alguém compartilhando a tela, Amanda, aí, voltou. O que isso significa? Eu comecei, naquela época, eu não tinha clareza disso, de que isso faria diferença na minha prática e na minha carreira. Mas hoje eu tenho clareza de que se você fizer além do que as pessoas esperam que você faça, elas sempre vão olhar para você de uma forma diferenciada. Então, já naquela época, eu tinha atitudes que eu tenho até hoje, mas naquela época eu confesso que não era consciente. Eu estava querendo aprender mesmo. Eu estava querendo colar naquela professora para saber como que ela corrigia aquele trabalho. Eu estava querendo colar naquela professora para saber o que ela entendia do transtorno obsessivo compulsivo. Sei lá eu. Eu queria estar ali solícita do lado para aprender com ela. Então, o gruda, e hoje é o que eu falo muito para as minhas alunas, para os meus mentorandos, que é o cola na Ana, né? Eu falo, a gente utiliza muito essa hashtag, que é justamente isso. Eu sou uma pessoa que eu aprendo muito por modelo. Então, se você me der um modelo de algo que eu tenho que fazer, muitas vezes eu vou aprender muito mais do que por instrução, do que você falar. Então, e isso fez todo sentido quando eu terminei o meu ciclo lá, porque porque queriam que eu não saísse de lá. Só que eu estava cansada, eu tinha acabado de ter filho, e inclusive eu fui fazer um processo seletivo que elas abriram, né? Processo de universidade estadual é diferente, tem que sair edital para contratação de professor, e elas já estavam há tempos abrindo o edital, né? Não aparecia ninguém, quem aparecia elas não conseguiam aprovar. E depois de eu ter dado 2 anos de aula lá, elas me conheciam. Então, abriu um edital para uma vaga remanescente, na verdade, para a minha vaga, né, que eu estava terminando, que depois ia ser uma vaga de concurso, abriu esse edital e elas falaram, não, você tem que fazer, você não vai ser contratada agora, porque era só uma vaga e tinha uma outra pessoa com doutorado lá, que inclusive eu que tinha avisado ela, falou, vai abrir concurso, você tem doutorado, você não tem interesse? Aí ela veio para fazer o teste seletivo, então ela ia ministrar, ficar na vaga dela ali, só que como temporário, e elas queriam que eu ficasse, o departamento queria que eu fizesse o teste seletivo para ficar como vaga remanescente, para quando surgisse vaga, elas já tivessem ali. E eu lembro que eu fui com cesárea. Eu lembro que o Arthur estava com 10 dias, sei lá, e eu estava ainda com ponto da cesárea, e eu fui lá para fazer o teste seletivo para ficar a vaga remanescente. Enfim, aí depois surgiu a vaga, elas queriam que eu voltasse, mas daí eu já estava em outra condição, né? Não sei se tem alguém que, além do Irã, que tem filho aqui, quando a gente tem filho as coisas mudam muito, e aí não consegui me dedicar e acabei não voltando. Muda, Rosângela. Rosângela Quase foi mãe nada. recente também. Eu tô aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Aqui, ó, a pessoinha. Aí, ó. Entendi. Olá. Aí. Né? Muda nada. Muda tudo. Então, e aí também eu comecei a questionar, será isso que eu queria mesmo, né? Enfim. Aí fiquei lá um tempo cuidando só dos filhos, né? Fiquei tranquilinha, hashtag só que não, mas me dediquei e surgiu a oportunidade de voltar para a clínica.
e comecei a colocar o meu pezinho lá na clínica, tá? Durante esse tempo, eu fiquei, será que é clínica mesmo que eu quero? Será que não é? Fui fazer outras coisas, trabalhava pouco, porque logo depois eu engravidei de novo, então tinha 2 bebês praticamente para cuidar. Então, às vezes eu ia, atendia um cliente e vinha embora, enfim. Mas foi quando as crianças cresceram e foram para a escola que eu falei, bom, agora eu vou ter que, né, quero me dedicar. Aí eu abri uma clínica aqui em Londrina, que é essa aqui que eu estou, né, falando dela. Aí a minha vida deu uma reviravolta. Bom, abri uma clínica, agora eu tenho que fazer o negócio girar, porque daí é um negócio, é uma responsabilidade. Por mais que a gente vai aprendendo assim do nosso trabalho um a um dentro de uma sala com o seu cliente, e a gente se preocupa muito na capacitação, em termos técnicos, teóricos, e isso é importante, mas uma coisa que as universidades não ensinam, pelo menos eu não aprendi, e não sei como que está hoje o ensino da universidade, porque realmente eu acabei me afastando da universidade, mas eu vejo pelos meus alunos, pelos meus mentorandos, que é o nosso lado atitudinal. O que isso significa? A universidade, ela vai te dar o conteúdo técnico, teórico, para subsidiar a sua atuação prática. Mas as suas atitudes em relação ao seu crescimento e o desenvolvimento da sua profissão, as universidades não fazem. Então, eu vejo que já vi algumas situações em que estão ensinando empreendedorismo para psicólogo dentro de universidade, trazendo algumas coisas dessa natureza. Porque daí a gestão de entender uma clínica como negócio, eu aprendi na raça, aprendi por outros modelos de negócios. Então, eu poderia, claro, ficar hoje só em atendimentos clínicos. Não, eu vou atender o meu cliente aqui, recebo crianças, atendo crianças, realizo orientação de pais, né? Vou ficar aqui no meu tete-a-tete. Mas eu queria mais. Eu queria ter uma equipe junto comigo. Eu queria ter pessoas que pudessem atender os casos que eu não atendia, seja por demanda. Então, por exemplo, avaliação neuropsicológica para saber se tem algum transtorno de aprendizagem. Eu não faço. Muito embora eu tenha uma pós, mas eu não faço. Então, eu queria que se um cliente chegasse aqui na minha clínica e procurasse por esse, eu tivesse um profissional para atendê-lo. Eu quero que o cliente chega e é um adulto. Eu não atendo adulto, mas eu quero que na minha clínica ele atenda. Então, eu construí a clínica de tal forma a ter um atendimento integral para a família. Se a mãe precisa de terapia, tem alguém que atende. Se a criança que precisa, tem alguém que faz. Se o adolescente que precisa, tem profissional que faz. Se a criança que está com dificuldade na escola, eu tenho uma neuropsicóloga que atua nessa área, né? Então, eu comecei a organizar de tal forma que, além do meu trabalho, eu e o cliente só, eu queria mais. Isso fez toda a diferença. Então, se você tem um perfil de liderança, se você tem o perfil de empreendedor, e eu falo assim que o empreendedorismo, ele corre nas minhas veias. Eu amo empreender, eu amo fazer coisas diferentes, eu amo estar com pessoas, eu amo fazer projetos, tanto é que o pessoal aqui na clínica tira sarro de mim, sabe? Eu sofro bullying aqui. Eles falam que eles perguntam, você não tem TDAH? Não. Você não tem hiperatividade? Eles brincam comigo, porque a criatividade roda, eu sou bastante criativa, nem todos os projetos que eu tenho eu consigo colocar em prática, ou porque eu vou para outro lado, ou porque eu não consigo viabilizar mesmo, enfim. Mas eu não paro mesmo. Isso que as pessoas têm essa sensação é real, porque eu me retroalimento. Então, eu fui percebendo que o que faz diferença para você ter uma clínica bem solidificada? 2 coisas principais. Você gostar do que você faz, tá atuando dentro que é o seu nicho, porque você vai se capacitar mais, você vai falar com verdade no seu olhar, você vai compartilhar o seu coração batendo mais forte. As pessoas olham para você e elas conseguem perceber a paixão que você tem naquilo.
Então, elas conseguem entender que é possível, que você é a pessoa especial para ajudá-las. Então, isso faz toda a diferença. Pode ser que talvez quando você se forme, você vai falar assim, ai, Ana, mas eu quero aprender, eu não sei ainda com o que eu quero trabalhar, então eu vou assumindo todos os casos que aparecem para mim, até eu decidir. Tá tudo bem, porque querendo ou não, nós precisamos também experimentar para saber o que a gente gosta, né? Não é assim com a comida, você fala assim, ah, mas você já experimentou? Você gosta de pitaia? Ai, não sei o que é pitaia. Então experimenta aqui, ó, para ver se você gosta de pitaia. E daí você vai experimenta, às vezes, né, você ficou meio assim, às vezes o não saber fazer faz com que a gente também não goste daquilo. Então eu sempre falo, vamos experimentar, fica sob controle da sua sensação quando você está fazendo aquilo, do seu nível de envolvimento, se capacita também, porque às vezes você ter o conhecimento diminui seu medo, diminui a sua insegurança e faz com que você goste também daquilo. Então, isso é fundamental, você gostar daquilo que você faz. E outra coisa que eu acho que é fundamental, fazer um networking. Então, hoje eu acho que eu cheguei onde eu cheguei, porque eu fui sempre uma pessoa que gostava de estar com pessoas, que dá atenção para as pessoas, que trata as pessoas de uma forma diferenciada. E aí você tem a retribuição, as pessoas enxergam você de uma outra forma. Então, hoje, em tudo que eu vou fazendo, eu tenho um posicionamento de que eu tô mais para servir o outro do que o outro para me servir. Se eu puder fazer mais pelo outro do que eu entendo que ele está fazendo por mim, eu já fico satisfeito. Essa é a grande diferença, porque muitas pessoas acham, não, eu estou sendo paga para isso, então é isso que eu vou fazer e não, nada mais além disso. Eu penso numa relação que eu estabeleço sempre com as pessoas, seja com os profissionais da minha equipe, seja com os meus mentorandos, com os meus alunos, que é uma relação de ganha-ganha. O que isso significa? Eu estou ganhando, mas você também está ganhando. Então, hoje eu entendo e tenho clareza que o meu trabalho e o conhecimento que eu tenho transforma a vida das pessoas. E eu entendo que as pessoas, elas se aproximam de mim para ter a vida delas transformadas. Então, se tá bom para mim e se tá bom para você, é isso que eu quero. Agora, se tá bom para mim, mas não tá bom para você, não é o tipo de relação que eu quero estabelecer. Ou ao contrário, se tá bom para o outro, mas não tá bom para mim, não quero também. Então, para mim, esses foram os dois pontos fundamentais de chegar onde eu cheguei. Gostar do que eu faço, me dedicar, fazer mais e estabelecer e fazer uma boa rede de networking, tratar as pessoas muito bem. Daí você começa dentro dessa esfera toda, você começa a perceber, eu falo assim, que as ideias, as oportunidades, elas pipocam na frente da gente a todo momento. E elas aparecem justamente ou para você pegar e abraçar, ou para você falar assim, ah, isso é legal, mas não agora. Ah, isso é bacana, mas eu não quero. Isso não está condizente com aquilo que eu quero construir da minha carreira. Então, é também estar aberto para enxergar essas oportunidades. Que daí vem a história da segunda clínica, né? Então, aqui a primeira clínica, ela é de atendimento exclusivo, mas o foco maior são crianças, né? A gente acaba atendendo adultos, adolescentes, mas as pessoas nos procuram mais para atender crianças. Eu tenho aqui 2 profissionais autônomas e eu tenho 2 profissionais que são minhas funcionárias, que são contratadas como psicóloga, e eu tenho uma fono também trabalhando aqui comigo. Eu tinha também o Maicon, que trabalhava especificamente com autismo, porque daí, há uns 3 anos atrás, começou a aparecer caso de autismo. E eu não me sentia capacitada para atender, e a essa altura do campeonato eu também não queria me capacitar, porque eu já estava com uma carreira sólida em psicoterapia infantil e orientação de pais. Então, agreguei mais o Maicon. Quando começou a vir muitos casos de autistas, e ele faz um trabalho muito bacana nessa área, começou a crescer a agenda dele, eu falei, opa, agora é a hora
da gente abrir uma segunda clínica. Então, eu abri uma outra clínica em sociedade com ele, que a gente atende exclusivamente os autistas. Então, lá na outra clínica, ele trabalha como um profissional líder, como psicólogo líder. Nós temos mais 2 psicólogas contratadas e nós temos uma fono e uma terapeuta ocupacional. Então, a clínica ela tem um olhar diferenciado. Enquanto aqui, na minha clínica, na Contexto, as pessoas elas são autônomas e elas me pagam um aluguel para trabalhar aqui, na outra clínica, a gente veio como uma empresa mesmo que contrata profissionais, tá? Então, assim, as oportunidades foram surgindo, você tem que ter esse olhar e a disponibilidade para ter esse olhar em termos de negócio. Só que isso também eu tenho hoje só, tá, gente? Há tantos anos atrás eu não via essa possibilidade. Mas o que faz diferença? Começar a fazer. Né? Eu falo muito para os meus alunos que o caminho se faz ao caminhar. Muitas vezes a gente tem uma ideia super legal, mas você quer se capacitar mais, ou você tem receios, passa aquele mundo de coisas na sua cabeça. Ai, mas o que será que as pessoas vão falar? Na época que eu comecei a publicar vídeo, eu morria de medo da crítica de outros colegas psicólogos. Tinha, e eu não tenho vergonha de assumir isso. Inclusive, eu recebi uma crítica ferrenha de um amigo meu psicólogo, que ele era muito importante para mim, e ele olhou para mim e falou assim, corajosa você, hein? Tipo, dando a cara a tapa. Só que hoje eu penso, se eu não tivesse dado aquele passo lá também, eu não tinha chegado onde eu cheguei. Então, se aquilo faz sentido para você, se você tem um propósito, independente do que os outros vão achar, você tem que seguir no seu propósito. Então, hoje, eu não sei se vocês sabem, mas toda segunda-feira, às 20 horas, eu ministro uma aula gratuita para psicólogos e estudantes de psicologia no meu canal do YouTube, onde eu falo sobre psicoterapia infantil e orientação de pais. Essa semana agora que vai entrar, a gente vai completar 30 semanas de aulas gratuitas. Então, por que eu estou fazendo tudo isso? Porque o meu propósito agora, que antes era e continua também, transformar a vida das famílias com o meu conhecimento, o meu propósito agora é capacitar os profissionais para que eles transformem a vida das famílias. Então, o meu propósito se ampliou. O que antes eu trabalhava família a família, agora eu capacito profissionais para fazer o que eu faço. E o que eu trago de conhecimento é o conhecimento da prática clínica, que é aquele conhecimento que não está escrito no livro. Você vai abrir o livro, você não vai encontrar. Porque é só quem está na clínica, só quem está no campo de batalha, que eu costumo dizer, que consegue transmitir esse tipo de conhecimento. Então, tudo isso era claro para mim há 4 anos atrás? Não. O que aconteceu agora foi programado, premeditado? Não. Eu sabia que eu queria me tornar referência em psicoterapia infantil e em orientação de pais, mas localmente, no Brasil, né? Mas como psicóloga. Depois, com o tempo, e as pessoas falavam, olha, você não dá curso para profissional? Os profissionais me perguntavam, querendo, eu falei, não, eu não acho que, né, que os profissionais, sei lá, eu não queria. Depois, eu fui falar assim, poxa, mas por que não? Por que não ajudar os meus colegas também, que a minha missão se torna muito maior? Então, o meu propósito é ensinar para os profissionais que estão junto comigo aquilo que talvez eles não vão aprender sozinho, ou aquilo que eles não vão aprender na universidade, com o objetivo de capacitá-los tanto tecnicamente, mas principalmente em termos de atitudes. Porque não adianta nada você ser mega buster e ter o conteúdo na ponta da língua, só que você não tem atitudes para tornar esse conteúdo acessível para as pessoas, atitude para você fazer a sua carreira ter diferença. Porque hoje eu tenho clareza que o que fez diferença na minha carreira e que me ajudou a chegar onde eu cheguei foi a minha proatividade. Não foi a minha preguiça, foi querer fazer mais do que eu podia fazer, por querer fazer mais do que os outros estavam fazendo. Isso vai fazer toda a diferença. Então, por mais que você tenha um conteúdo legal, bacana, que você estude, você acha que você é um expert
nessa área aí, nesse nicho de trabalho, você também precisa ter atitudes condizentes com isso. Fazer valer, levar a sua mensagem para o maior número de pessoas, não ter medo de ajudar os outros colegas da profissão, não ter medo de ensinar, porque eu sempre penso assim, o mundo é tão grande, né? Eu falo para os meus mentorandos, o céu é tão grande, dá para tanta estrela brilhar, né? Todo mundo tem o seu espaço, todo mundo tem o seu jeitinho. Então, e muitas vezes eu chegava a pensar e falava assim, mas tem tanta psicóloga compartilhando conteúdo para os pais, tem tanto psicólogo com curso capacitando, mas cada um de nós tem o nosso jeitinho. Algumas pessoas vão se identificar com o meu jeitinho e vão colar na Ana e querer ficar na Ana aí aprendendo. Outras pessoas não vão se identificar com a Ana, mas vão se identificar com a Maria, entendeu? E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Eu sempre penso que cada pessoa é especial sendo do jeito que ela é, sendo ela mesma e cada vez mais se capacitando. Então, eu percebo que o que fez eu chegar onde eu cheguei foi sempre abrir essa visão. Eu poderia, gente, talvez aqui você pode estar se perguntando, mas eu não quero dar trabalho, eu quero uma coisa menor, tá tudo bem também. Porque eu poderia chegar e falar assim, não, eu quero ter a minha agenda lotada, cobrar X pela minha sessão e atender 30, 40 pessoas por semana e viver bem, ganhar bem, tá tudo bem também. Não tem problema, tá? Você pode, quanto eu tenho muitos mentorandos que optaram por isso. Não, Ana, eu não quero ter uma clínica com outros profissionais, porque hoje eu tenho um grupo de negócios onde eu ensino os profissionais a terem negócio dentro da psicologia, uma clínica que é uma empresa que traz rentabilidade para o profissional. Mas você pode não. Talvez você quer só ficar na sua clínica e atender um número X de pacientes. Você quer ficar, dar aula e ter clínica, ou você quer trabalhar dentro de um hospital, ou você quer trabalhar com a psicologia do esporte, por exemplo. Tá tudo bem. Mas o que eu quero que você saiba é que seja o melhor naquilo que você se propõe a fazer. Se você sempre buscar ser o melhor, e não é o melhor competindo com outras pessoas, é o melhor que você pode ser. Então, se tem lá um conceito novo, eu vou lá, eu estudo, eu aprendo, eu me dedico. Isso vai fazer a diferença. Então, a todo momento, eu busco ser melhor do que eu mesma, estudando, me dedicando, dando atenção para as pessoas. E eu acho que é isso que faz toda a diferença. E daí Ana, agora estão vocês pedindo para você deixar o canal seu aí. tá. Lá no canal do YouTube, acho que tá psicóloga Ana Paranzini. Facebook, Instagram também, arroba Ana Paranzini. Paranzini. Vou escrever depois aqui para vocês. Tá escrito aqui no meu nome, embaixo da minha tela. Isso. Então, aí a gente chega nesse momento, né, e que muitas pessoas desanimam, é que as pessoas falam assim, mas será que psicólogo ganha bem? Será que psicólogo se sustenta? Como é que é? Claro que se você for pensando só no dinheiro, eu acho que você mais repele o dinheiro do que atrai. Quando eu comecei a publicar, foi interessante relatar essa história. Quando eu comecei a publicar vídeos na internet, eu tinha vergonha, eu não assistia os meus vídeos, e eu tenho vergonha. Às vezes eu falo assim, faça coisas que você se envergonhe no futuro, porque você melhorou. Uma pessoa mandou mensagem para mim, é uma psicóloga de Maringá, aqui pertinho, e falou assim, eu tô pensando em começar a atender crianças e orientar pais. Dá dinheiro orientação de pais? Eu falei assim, já falei, pergunta errada, né, gente? Primeira coisa que eu falei para ela, você gosta disso? Você tá realmente indo pelo dinheiro ou você está querendo fazer isso porque você enxerga que as famílias estão perdidas, precisam de ajuda para educar os filhos, que você entende que se você fizer algo diferente para as famílias, você vai ajudar a ter seres humanos mais saudáveis emocionalmente, sabendo como lidar, desenvolvendo relações mais saudáveis. Percebe a diferença? Eu ganho dinheiro e ganho bem com o que eu faço? Sim. Só que se eu não tivesse o gostar,
o me capacitar, do que adiantaria eu ganhar o dinheiro que eu ganho, sendo que eu seria frustrada? Então, de nada adianta você trabalhar numa área que você não gosta pelo dinheiro. E eu dou bronca até, eu dou umas chicotadas, as minhas mentorandas sabem, as chicotadas de amor da Ana. Durante as aulas lá do YouTube, eu também tô. Essa segunda-feira o pessoal falou assim, tá afiada hoje, hein, Ana? Falei, ó, quer assistir minha aula? Vai, porque eu não sou, nem sempre eu tô fofa. Porque eu preciso falar algumas verdades. No sentido de que de nada vai adiantar você ter uma conta bancária legal, que você está ganhando legal, e você se sentir frustrado, e você não gostar daquilo que você faz. Então, e outra, eu não acho também que a pessoa consegue transmitir transparência, consegue transmitir verdade, fazendo uma coisa só pelo dinheiro. E aí, esses dias, uma pessoa falou assim para mim, eu preciso dar um jeito, o que eu vou fazer nessa pandemia? Porque eu preciso pagar minhas contas. Eu falei, pode parar, pode parar. Se você está atendendo o cliente para pagar o seu aluguel, para pagar as suas contas, você já está começando a fazer errado. Você tem que atender o seu cliente porque ele está te pedindo ajuda e você quer ajudá-lo. O dinheiro vai vir como uma consequência, como um valor de troca pelo seu trabalho. E você merece ser remunerada, sim, porque você está se dedicando, você está se entregando. Então, você merece ganhar bem, porque você transforma a vida das famílias. Mas se você quiser atender o seu cliente só para pagar o seu aluguel, não vai dar certo. A conta não vai fechar no final do mês. Então, esse nível de conhecimento que eu quero trazer para as pessoas, de que eu quero atender o meu cliente porque realmente, honestamente, genuinamente, eu estou preocupada com a vida dele e eu quero transformar a vida dele. E o dinheiro vem como consequência infalivelmente. Pode ser que não venha daqui um ano, daqui, sei lá, 6 meses, mas vem. Por que eu falo isso? Porque hoje eu tenho uma psicóloga que começou comigo, ela começou aqui, ela trabalhava num trabalho insalubre, ganhava acho que R$1.000 para trabalhar 20 horas, e ela trabalhava assim, ela atendia, quando ela veio, acho que ela tinha 2 clientes que pagavam R$50, alguma coisa assim para ela. E eu fui fazendo com ela todo esse trabalho de mentoria que eu faço, né? Fiz presencial aqui com ela e agora eu faço online. Hoje, ela tem agenda lotada. Vocês gostam de saber valores, né? Ela trabalha, ela ganha em torno de R$12.000 na clínica. E ainda eu estou fazendo um trabalho com ela para que agora, esse ano, ela já começou a aumentar o valor da sessão. E isso em 4 anos, 5 anos que ela está aqui, mas ela já está nessa situação há 1 ano e meio, mais ou menos. Há 1 ano e meio, 2 anos que ela já se mantém estabilizada. Só que também ela não para. Então, ela fez grupo disso, grupo daquilo, ela foi inovando o trabalho, foi fazendo outras proposições. E agora ela já chega num nível em que os próprios clientes encaminham clientes para ela. Tudo embasado no quê? No gostar do que faz, num trabalho respaldado cientificamente pela psicologia, numa proatividade surreal e na vontade de inovar e trazer criatividade para dentro do trabalho clínico. Eu não sei se esse valor para vocês, né, é um valor legal, que vocês, quando se formarem com 3, 4 anos de formado, estariam satisfeitos, mas eu sempre também acho que a gente tem que buscar mais, porque à medida que você se dedica, que você traz resultado para o seu cliente, isso é uma outra coisa também que eu sou ávida por resultado. Então, eu vou lá trabalhar, fazer tudo que eu posso para o meu cliente ter resultado, ter mudança na vida dele. Então, eu acredito que dentro de 3, 4 anos, isso é um salário legal, né? Eu imagino. Claro que você pode querer mais e eu quero que você queira mais, mas também você vai ter que fazer por onde para você ter um salário melhor. Feito? Nossa, gente! Ok, bom demais. Deixa eu abrir aqui para todo mundo. Ai. Tô apanhando, tem hora que eu apanho desse. Ai, Jesus amado.
E agora estou à Pronto, disposição. Quem quiser fazer perguntas aí, não sei. bacana, bom demais. Alguém tem alguma pergunta? Uma curiosidade? Aproveitem. Eu tenho. Quem é eu? Pera lá. É, Adriana? Adriana. é descabelada, professora Ana. Tudo bem. Ah, professora, então, eu vi que a senhora resumiu em paixão, identificação com a profissão, em atitude e em compromisso com o seu cliente. Mais ou menos isso aí para você ter uma carreira promissora, enfim. Eu estou encantada. A forma como a senhora passou me emocionou. Essa coisa de abrir para a gente ver o mundo, ver o que quer, o que te identifica, é uma coisa que foi muito importante de você, aquela dica de você procurar ver o que te agrada para você direcionar o teu estudo e ganhar tempo. Isso não tem valor, o que a senhora passou em termos da sua experiência nesse sentido. E eu venho de outra profissão que eu exerço, que eu sou formada em Direito. E atuei muito tempo na área criminal. E uma coisa que sempre me apaixonou é ver que, não é que me apaixonou no sentido positivo, mas que me chama atenção, ver que o sistema prisional nosso, todo mundo sabe, é falido. E que a gente enfia aquelas pessoas que viram animais e que saem de lá piores do que entraram. E eu, desde que fui para a psicologia, eu sempre quis associar a pesquisa dentro dessa área do comportamento, do que se torna, o que faz alguém, por exemplo, ter atitudes dessa natureza, que eu sei que tem relação social, cultural, familiar, econômica, enfim, e do próprio caráter, enfim, sei lá. Então, eu sempre quis trabalhar nesse sentido. Como que eu trabalharia dentro da psicologia para eu atuar nessa área, para ver se, de uma certa forma, há uma contribuição em termos de conhecimento, de mostrar que o sistema falido ele já é, mas de mostrar alternativas, tanto na formação do indivíduo, quanto na mudança do próprio sistema prisional, no próprio direito penal brasileiro em relação a esse tipo de punição que ela não ajuda nem a sociedade, nem o preso, nem as famílias, nem ninguém. E eu não sei se a senhora entendeu nessa confusão que eu coloquei. Aham. Então, essa é a minha área que eu queria atuar. E eu sou perdida ainda, como que eu vou fazer? Tá. Eu quero falar duas coisas para você. Achei bacana você ter compartilhado, né, que você se emocionou. E talvez para algumas pessoas, o que eu falei pode ser libertador. Porque a gente tem que sair da caixa, sabe? Para todo mundo. A gente precisa sair da caixa, pensar diferente do que as pessoas estão pensando, porque isso vai fazer toda a diferença. Então, assim, hoje a psicologia, ela tem um campo de atuação muito amplo. Então, na saúde, no hospital, na docência, no esporte, tem também a psicologia jurídica, enfim, tem todo esse trabalho. E o que eu quero te dizer é que, assim, se isso que você quer fazer ainda não existe, seja você a primeira a começar a fazer. Por que não? O que exatamente direcionar o seu caminho, eu até não saberia te dizer, porque é uma área que eu não tô e com eu não tenho conhecimento dentro dessa área. Mas eu sei que existem psicólogos que já atuam dentro das penitenciárias, que atuam naqueles centros que têm os menores infratores, fazendo um trabalho. O que eu percebo que é a diferença, Adriana? Quando as pessoas querem que o trabalho delas façam diferença na vida de outras pessoas. Porque a gente tem profissionais e profissionais. Claro que a gente está diante de um sistema que não depende só de uma pessoa e até mesmo o trabalho que eu executo em orientação de pais é um trabalho formiguinha. Eu falo para as minhas mentorandas que eu quero que daqui uns 10 anos todo mundo já aprendeu que os pais, quando tem um filho, ele fala assim, eu vou fazer um programa de orientação de pais, porque eu quero me capacitar para ser pai e mãe. Isso acontece hoje? Não. É algo que eu visualizo acontecendo, que eu quero que aconteça e vou trabalhar para que aconteça daqui 10 anos, 20 anos. Então, o que eu quero te dizer, exatamente como você vai fazer isso, eu não saberia te responder. Mas eu acredito que o fato de você querer fazer isso já vai começar a construir o seu caminho.
Talvez você precisaria ficar mais dentro ficar mais perto dessa contingência, tentar entender como funciona para puxar o fio da meada. Só quando você está na situação que você consegue enxergar possibilidades. Então, exatamente o que eu não consigo te responder, mas eu acho que se isso brilha os seus olhos, eu acredito que você vai encontrar o que fazer. Obrigada, professor. Muito obrigada. E isso brilha meus olhos, sim. Obrigada. Ótimo. Ok, mais alguém? Alguma pergunta, uma curiosidade? Eu queria perguntar, professora Rosângela aqui. Oi, Rosângela. A gente acaba que no processo de formação a gente se ocupa muito de colocar os alunos em contato com fundamentos teóricos, técnicos, metodológicos, né? E, inclusive, quando a gente está ali numa TTP, numa disciplina, né, de teorias e técnicas psicoterápicas e tudo mais. Mas essa parte de empreendedorismo, esse elemento, eu percebo que ele ainda é muito pouco explorado na universidade, né? Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente, assim, algumas questões logísticas, assim, elementos que a gente possa se ocupar, sabe? Para a gente pensar o psicólogo nesse nicho, trabalhando nessa área de atuação, que elementos logísticos, assim, você listaria, assim, para a gente, para que nós, alunos e professores também, que a gente também reflita, sabe? Porque eu acho que falta a gente refletir a logística da prática clínica, né? A gente se ocupa muito da teoria, da metodologia, e acho que esse elemento ainda fica bem pouco explorado. Joia. A gente tem que pensar que a característica principal do empreendedor é que ele não tem preguiça. Ele não tem preguiça de forma alguma e tudo que ele enxerga na frente dele é uma oportunidade. Então, sabe aquela ideia que você teve um dia dando uma aula para o seu aluno, que você falou assim, nossa, que ideia legal, se colocasse em prática e ela está engavetada? Desengavetar essa ideia é empreender. Então, é fazer diferente do que as pessoas estão fazendo. O que, por exemplo, assim, vamos pensar, o que eu posso dar de exemplo até da minha prática? Curso online. Para mim, dar curso online e estar no meio online é empreender. Porque eu poderia empreender na prática clínica aqui em loco. Quando eu comecei, eu saí de só atendimento clínico 1 a 1 para fazer grupos de orientação de pais. Então, eu comecei com os grupos de orientação de pais aqui em Londrina há 10 anos atrás. Ninguém falava em orientação de pais, ninguém fazia isso. E até hoje em Londrina, quando eu comecei a publicar na internet, que o pessoal aqui em Londrina começou a se mexer para fazer grupos. Então, o que é empreender? Eu fazer diferente, eu pensar fora da caixa. Vai dar trabalho? Vai. Vai ser desafiador? Vai. Sabe por quê? Porque não tem um caminho para você seguir. Uma coisa é você pegar um caminho que já está pronto e você colocar o seu sapato e andar nesse caminho. Outra coisa é você inovar. Então, no começo lá, eu batia muito a cabeça. Eu falo para os meus mentorandos, quando você for, porque eu capacito eles para ministrar o meu programa. Então, eu falo assim para eles, quando você for abrir essa primeira turma, talvez não vai ser fácil, porque você está ali na cidade, as pessoas ficam lá, grupo de orientação de pais, que é isso? Talvez no meu primeiro grupo, e eu não tenho vergonha de falar isso, porque é a clareza, as pessoas hoje olham muito o resultado final dos outros e esquecem de olhar o processo que elas tiveram para chegar até lá. No primeiro grupo que eu fiz de orientação de pais, eu tinha 3 casais, porque os grupos são pequenos mesmo. Um era uma mãe que tinha acabado de me procurar, porque ela tinha adotado uma criança, a criança tinha 2 anos de idade, estava dando trabalho. O outro era uma amiga minha, que ela não estava pagando nada. E o terceiro eram pais de uns clientes meus, que eles também não podiam pagar a terapia individual e a orientação de pais em grupo. Mas para eu começar um novo empreendimento, eu precisava testar, que é onde as pessoas enfrentam a maior resistência. Ah, mas eu vou fazer de graça? Vai! Por que você vai fazer de graça? Porque vai te trazer o conhecimento que você precisa, porque vai trazer aquilo que você quer e vai começar a solidificar.
Então, o problema é que as pessoas, elas querem a todo momento ter a recompensa, ter a recompensa, ter a recompensa. E muitas vezes a recompensa, ela não vai ser financeira, ela vai ser um aprendizado, ela vai ser um know-how. Porque imagina agora, 10 anos depois, fazendo isso, o tanto de bagagem que eu não tenho. Claro que eu quero que as pessoas cobrem também. Eu fiz sem cobrar. Eu tenho alguns mentorandos que, eu chamei uma amiga minha, eu não estou cobrando dela, mas eu sei que ela tem um networking legal, ela vai falar para outras pessoas. Então, o empreender é você pegar essa ideia, se você contar para alguém, a pessoa vai rir da sua cara, mas é exatamente essas são as melhores ideias. Você pega essa ideia e você vai a fundo com ela. Por quê? Porque ela é sua e porque ela faz sentido para você. Então, na psicologia, o que você pode empreender? Com ações diferentes do que você faz. Você pode pegar um tema que você tem interesse, que você gosta de estudar, e falar assim, nossa, mas seria tão legal se tivesse um grupo. Assim surgiu o grupo de crianças aqui da clínica para o desenvolvimento de habilidades sociais. Eu via, você vê uma demanda, empreender é você enxergar uma demanda que existe e que ainda não tem um serviço para atingir aquela demanda. Então, eu atendia crianças e eu via a criança precisaria desenvolver as habilidades sociais. Eu falava assim, mas só comigo aqui não vai ser legal. Ela precisava estar num grupo de crianças. Poxa, vamos fazer um grupo de crianças para o desenvolvimento das habilidades sociais? Então, empreender é isso. Você não ter preguiça, você trabalhar com o que você gosta, você ter clareza que você vai investir muito mais do que você vai ter retorno no começo, principalmente financeiramente falando, e você olhar para uma necessidade, no nosso caso, né, da psicologia, olhar para uma necessidade das pessoas, por algo que está difícil para elas, e você buscar por uma solução para aquela demanda. Tá? Então, isso é empreender. Se vocês não têm na faculdade, mas vocês têm interesse, eu até sugiro, comece a fazer uma liga do empreendedorismo. Junta aí 4, 5 alunos que são a fim de fazer coisas diferentes. Empreender, empreendedor sai da caixa, né? Navega por mares desconhecidos, mas é o que faz todo sentido. E depois todo mundo vem atrás copiando você. Isso que é o mais legal. Nossa, bacana. Falando aí, me lembrou muito um pouquinho da minha história, né? Quando eu comecei logo de formado, as pessoas acreditavam que eu dava palestra boa, sabe? Assim, que eu me comunicava bem. E aí sempre pedia para eu ministrar palestra. E aí, meu primeiro emprego foi no APAE. E aí, quando eu cheguei lá, né? Aí o pessoal falou assim, não, dá uma palestra aqui, né? O pessoal tá muito triste com os acontecimentos, não sei o quê, na paz, podia dar uma palestra de autoestima. Aí tá, eu preparei uma palestra de autoestima. E aí deu uma palestra de autoestima. E aí logo depois foi muito bom, teve uma repercussão boa. A gente foi abrir uma outra APAE em outra cidade, aí eu falei assim, você podia dar aquela mesma palestra. Eu falei, vamos, já tá pronto, eu dei a mesma palestra. E no final, o prefeito e a esposa do prefeito vieram atrás de mim da Centro Social, demos palestra e nos contrataram para essa empresa. E aí, esse trem repercutiu bacana, aí o pessoal falou assim, a gente vai ter um grupo de idosos, você podia dar uma palestra para a gente. Eu disse, não, então tá bom, o que você acha? Autoestima para idoso. Eu só mudava os primeiros slides, eu dei autoestima para idoso. Um grupo de mulheres aqui, eu dei autoestima para mulher. Aí eu dei a mesma palestra, eu mudava o primeiro slide e o final, como eu começava e como eu terminava só. Então foi a mesma coisa, assim, de forma gratuita, né? Isso. E as coisas começaram a acontecer. Mas é empreender o conhecimento, né? Na psicologia a gente pode empreender o conhecimento. No chat aqui perguntou assim, qual a sua abordagem? Eu sou da análise do comportamento, mas eu não tenho preconceito não, tá, gente? Eu acredito que você pode ser bem-sucedido. O que faz o sucesso não é a abordagem, mas sim o quanto você é responsável pelo aquele conhecimento e com a sua prática. Show de bola. A Rosângela é uma mestre em intervenção em grupo, né? Ela é extremamente criativa, você não tem noção. Pois é, eu estava ouvindo ela falar de um grande diferencial ser grupos no processo clínico. Eu achei fantástico, eu falo muito isso em aula.
Porque a gente aqui no Tocantins, em Palmas, a gente ainda vê isso muito pouco explorado, né? Quando você fala em clínica, e eu acho que é interessante o aluno que está aqui nos anos iniciais do curso ainda trazem aquela visão do psicólogo clínico ali numa relação de né, duas pessoas ali num processo e tudo mais. E a gente precisa avançar dessa possibilidade, né? De haver pouca habilidade mesmo, pouca abertura até dos profissionais, dos acadêmicos, para pensar a potência que, de repente, processos grupais podem ter, né? E tem Eu mesmo falo uma até que a potência. gente Eu falo até que a gente está meio atrasado, né, Rosângela? Porque se você for ver nos Estados Unidos, é grupo de mães de crianças com transtorno psiquiátrico, grupo de mães de TDAH, grupo de portadores do transtorno obsessivo compulsivo. Tem grupo para tudo. Porque justamente as pessoas já perceberam a força do grupo. Muito bacana, muito legal Justamente. você trazer isso pra gente. Show de bola. Ana, assim, para a gente fechar, eu sei que sua vida é muito corrida aí, você tem muita coisa para fazer. Que bom. As perguntas que normalmente os primeiros períodos fazem, né, nos primeiros dias de aula, que a gente pergunta, por qual motivo você está aqui? Por que você está cursando psicologia? Né? Enfim, sempre aparece a situação, estou fazendo assim, meio que na rebeldia, porque meus pais não queriam, né? Assim, você trouxe um pouco da sua história, isso não dá dinheiro, que não sei o quê. Vou te perguntar, porque a gente já bateu um papo acerca disso, a gente viu também, né? Mas você já conheceu algum psicólogo que fatura bem, que tem boa qualidade de vida? Opa, sem sombra de dúvida. Eu costumo dizer assim que eu tenho uma vida, eu vou dizer assim, eu não sou, como que eu posso dizer? Por empreender, isso me deu uma qualidade de vida no sentido de que eu posso escolher os meus horários hoje, então eu tenho liberdade, tá? Eu acho que isso é fundamental, mas eu tenho liberdade porque eu escolhi viver assim. Então, eu fui construindo a vida que eu queria ter. Acordar, antes dessa aula eu estava fazendo uma aula de Pilates online, porque eu fui estruturando, eu tracei como eu queria que fosse a minha vida em termos de ter mais tempo, ser autônoma, poder escolher meus horários. Eu queria, por exemplo, ter a clínica. Eu não gostei muito de ficar presa, né? Então, saber que, assim, eu tenho, sei lá, hoje não porque tá fechado, mas, se hoje eu tenho uma reunião 2 horas da tarde na escola dos meus filhos, eu queria ter a liberdade de poder ir, tá? Então, isso dá liberdade e não é a profissão que dá liberdade, é o profissional que estrutura a sua carreira e o seu cotidiano para ser da forma como é. Aí, esses dias, alguém falou assim para mim, alguém brincou até, quisera eu um dia estar ganhando R$4.000, porque os meus processos, né, um processo de mentoria comigo é R$6.000. Daí a pessoa falou assim, quisera eu ganhar isso aí. Falei assim, então, esse processo é para quem quer investir e para quem vai fazer acontecer para ter esse retorno. E eu brinquei, eu falei assim, olha, se eu não ganhar, ela falou assim, mas eu duvido, olha só que interessante, eu duvido que um psicólogo pode ganhar R$3.000 por mês. Eu falei assim, olha, cuidado com o que você duvida. Se eu não ganhasse ao menos isso, nem a escola dos meus filhos eu pagaria, porque hoje R$3.000 é só a matrícula da escola, só a mensalidade da escola dos meus filhos. Então, gente, dá para, sim, independente se é psicólogo ou não, dá para você ser um profissional bem remunerado. O psicólogo ganha bem? Sim, mas ele precisa fazer jus para isso. Dá para ter uma vida boa? Dá para ter carro? Dá para ter uma casa legal? Para fazer viagens? Com certeza. Mesmo porque eu entendo que o financeiro é uma consequência do quanto você se empenha. Agora, se você abrir a sua portinha lá quando você se formar, colocar a sua plaquinha lá, psicóloga Ana Paranzini, sentar a sua bundinha, cruzar os braços e ficar esperando o cliente aí sinto muito te dizer que possivelmente você vai fechar daqui 2 meses. Então, eu sou uma pessoa que eu corro atrás das coisas. Eu quero e eu corro atrás. Se a pessoa fala assim, não dá, daí você titubeei assim, mas eu falo, não, mas eu vou conseguir.
né? Então, eu tenho muito também a perspectiva de que as coisas vão acontecer porque eu vou fazer acontecer, né? A gente compartilha um pouco disso também, né, Ira? A gente conheceu uma psicóloga que ela faturou até 1 milhão, né, Ana? Ela já fala nas casas dos milhões, né? Foi 1.300.000 1.300.000 no ano passado. em né? 2019. Uma coisa que a gente olha para psicólogo e fala, não é possível. É possível, sim. Você precisa empreender, você precisa inovar e saber. Ela ralou também, tá, gente? Então, assim, às vezes a gente olha 1 milhão e fala, nossa, que delícia, queria. Só que ela ficou noite sem dormir, ela ficou lá se dedicando, entregando mais do que as pessoas imaginavam que ela ia entregar. Então, assim, eu conheço hoje psicólogos clínicos que ganham 15, 20 mil tranquilamente na clínica, tá, gente? Isso. Ela ia estar conosco hoje, Ana, agora às 11 horas. Sério? Sério. E aí, enfim, teve um problema no lançamento do curso dela lá e ela precisou resolver. Ontem à noite ela desmarcou, né? Pediu para jogar quarta-feira que vem. E aí hoje a gente ia ter um papo contigo e com ela. Ai, que legal. Nossa, eles iam adorar. Que bom, porque daí você está trazendo psicólogos para até ampliar, né? Para eles verem as várias possibilidades, que é possível. Tá aí, a gente está se conectando com pessoas reais que fazem acontecer e têm resultados extraordinários, né? E parar com esse negócio de psicólogo não ganha dinheiro, isso não dá dinheiro, não dá qualidade de vida, enfim. Né? A gente exatamente. pode muito. Ele é um empreendedor, concordo com você, Adriano. Ele é, sim. Mas tá bom. Eu acredito que a gente está chegando aí aproximadamente 1h20 já de encontro, né? Bastante. E bem bacana. Ana, eu gostaria muito, assim, em nome do CEUP Ubra, né, da universidade que eu e a professora Rosângela trabalhamos, gostaríamos muito de te agradecer nesse momento, assim, por você trazer a tua história, trazer as tuas experiências aqui para nós, trazer seus resultados aqui, parte deles, né? E eu fico muito feliz mesmo de saber que você pôde colaborar e compartilhar tudo isso conosco, tá? Em nome de todos os alunos do CEUP Ubra, te agradeço muito. Muito obrigado. Que bacana, eu agradeço o convite também. Eu acho que o que eu puder também fazer para mostrar para os colegas que a vida pode ser muito diferente do que talvez as pessoas, né, contaram para você. Basta você querer e fazer por onde. Isso vai fazer toda a diferença. Certinho. Obrigado. E se alguém... que legal, Adriana. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser trocar uma ideia, depois manda direct para mim lá no Instagram. Sempre que eu posso, que dá um tempinho, eu respondo. Enfim, estou à disposição de vocês também. Para a gente fechar, deixa seus contatos aí, como é que faz para as pessoas te acharem? Vamos lá, deixa eu colocar aqui no... Eu acho que o Instagram é hoje que está mais responsivo, né, gente? @Ana Paranzini, o Instagram que está mais legal. O Facebook, assim, eu tenho fanpage também, mas o Instagram que está mais legal. Acho que é porque justamente a gente consegue ter essa interação, tem os stories, enfim. E aí, quem se interessar por psicoterapia infantil e orientação de pais, então toda segunda-feira às 20 horas no canal do YouTube tem aula gratuita lá. Isso aí, cola na Ana. Cola na Ana, exatamente. Então tá. Obrigadão. Obrigada, gente. Forte abraço para todo mundo e até quarta-feira que vem. Beijo, gente. Tchau, Rosângela. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.